Como desapegar de uma relação que não te faz bem. Olá, Mariluza aqui falando, sou psicóloga clínica, especialista em raça, gênero e saúde mental. Bom, para eu conseguir desapegar de uma relação que não me faz bem, eu preciso, em primeiro lugar de tudo, reconhecer isso. Será que você reconheceu ou reconhece quando você está num lugar onde você sofre, onde você é negligenciado, onde não há uma reciprocidade? Essas são características de relações tóxicas. Acho muito importante entender que para desapegar esse reconhecimento é preciso que eu faça e não que as outras pessoas façam, porque às vezes eu escuto constantemente de outras pessoas que a relação não é boa, que a relação não me faz bem, que fulano é tóxico na minha vida, que ciclano não sei o quê. E eu acho que é muito importante que aqui eu não tô falando só de relações amorosas afetivas, ok? É sim um vídeo de dicas também para essas relações, mas existem relações tóxicas familiares, existem relações tóxicas entre amigos e muitas vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer fora do espaço amoroso afetivo. Às vezes quando é amigo a gente consegue reconhecer um pouco, mas falou em família já aciona aquele lugar do sagrado, da proteção, desse lugar intocável. E eu acho que esse vídeo ele é um vídeo importante não porque queremos destruir famílias, mas porque a gente quer mostrar que relações são relações. E claro que cada relação tem um nível de importância na nossa vida e fica num espaço e num lugar diferente dentro de nós. Só que é muito importante a gente conseguir qualificar as nossas relações, ou seja, olhar para uma relação e entender a qualidade dela, não só o que ela significa para mim, mas qual é o impacto dela. Se ela é uma boa relação, se ela favorece com que eu me sinta bem. Claro que a gente muitas vezes vai sofrer, vai ter que abrir mão, vai ter renúncia. Se relacionar não é fácil, mas aqui a gente não tá falando de dificuldades normais da dinâmica relacional. Aqui a gente está dizendo de desapegar de relações ruins, tóxicas, que me fazem sofrer, que não tem esse equilíbrio, que não são recíprocas, que não tem limites muitas vezes, que não tem espaço para que eu exista da maneira que eu sou. Então o primeiro passo para isso é reconhecer. Reconheci, eu preciso me sentir pronta. Mas muitas vezes a pessoa tá em risco, a gente tá falando aqui agora especificamente de relações amorosas, muitas vezes a pessoa tá lá em risco, ou eu tô em risco, a minha amiga tá em risco, a minha irmã, minha prima, minha tia, minha mãe, enfim, alguma mulher que eu conheço tá em risco, Mariana. E se não der tempo de fazer alguma coisa, e se ela se machucar física ou emocionalmente, a gente precisa entender que muitas vezes isso pode acontecer sim, mas a gente não pode apressar, né? Apressar o quê? A decisão da pessoa, seja a nossa decisão ou de uma outra pessoa. Então, se estamos prontas, se avaliamos essa relação como uma relação ruim e se entendemos que estamos prontas, eu quero sim deixar algumas dicas que ajudam a gente a compreender como desapegar e mais o que são essas relações. Para eu desapegar, depois que eu reconheci e me senti pronta, um primeiro passo é entender qual é a minha rede. Qual é a rede de apoio que eu tenho no meu entorno que favorece, que facilita isso? Porque às vezes eu tô me sentindo sozinha. Um dos processos de relações ruins é afastar a gente da nossa rede. Então, eu me sinto segura, eu tenho espaço e liberdade para conseguir acionar a minha rede, para pedir ajuda para alguém, para conversar com amigas, com família, se eu tenho, enfim. Existe uma rede de apoio? Se eu não tenho essa rede, talvez eu tenha que buscar uma rede pública. A gente tem o que a gente chama de rede de proteção, sobretudo para mulheres que vivem situações de violência. Então, aí eu tenho que buscar um outro tipo de rede. Se eu não tenho essa rede, tenho acesso e possibilidade de fazer terapia, pode ser um outro ponto importante para desapegar de uma relação ruim. Ou seja, eu montar uma estratégia junto com um profissional de saúde mental, né, um psicólogo, enfim, uma psicóloga, montar um plano, uma estratégia como eu vou sair deste lugar dentro das minhas possibilidades. Percebe que isso não é uma receita de bolo, não tem uma receita pronta, mas rede e apoio profissional é muito importante. Um outro ponto são sempre os limites. Então, eu vou entendendo o que está acontecendo comigo e dentro das minhas possibilidades
possibilidades, é muito importante se colocar limites. Isso também começa a me ajudar a me afastar de um lugar tóxico. Se eu tô sentindo que o tempo todo eu estou ultrapassando limites e essa pessoa está ultrapassando limites comigo, então essa é uma relação de fato que não vale a pena. E aí colocar limites, procurar a rede, procurar apoio profissional pode me ajudar a desapegar. Mas lembra que reconhecer isso e se sentir pronta para esse passo é muito importante. Uma outra coisa é não se julgar e não se criticar. Já vai ter muita gente que faz isso pela gente, não é mesmo? Então a gente não fazer isso com a gente mesmo. Não é isso que faz com que a gente saia de uma relação ruim, críticas e julgamentos, mas é o amor e o afeto conosco. Entender que se eu não consigo existir, ser quem eu sou dentro de uma relação, essa relação provavelmente não vale a pena para mim. Então, o amor comigo, o amor próprio, faz com que eu saia de relações ruins. Essa percepção de si, essa consciência de si. Eu olho para aquilo e vejo todas as consequências que tá trazendo na minha vida. Então, tô ficando triste, tô ficando ansiosa, não consigo dormir bem, não consigo comer direito, tô sempre preocupada, alerta. Aí você já começa a entender que aquela situação não tá legal pra você. E aí você se organiza emocionalmente pro passo de sair. Não é fácil, por isso que eu disse aqui e insisto, não é uma receita de bolo. Mas eu espero que se você esteja vendo esse vídeo, você esteja numa relação ruim, que você encontre ferramentas para se desapegar. Se você ouviu esse vídeo e percebeu que não possui essas ferramentas, que não consegue seguir algumas dessas dicas, e isso te angustiou mais, lembra, procura ajuda profissional. É sempre muito importante procurar ajuda profissional. E eu sei que tem mulheres que estão em situação de risco por conta de violência doméstica, violência baseada no gênero, ou seja, por serem mulheres e que talvez não consigam acessar suas redes, não consigam buscar ajuda profissional porque existe um parceiro ali que é esse agressor que está o tempo todo em cima dela, controlando. Então eu espero que esse vídeo leve um pouco de apoio para você, no sentido de não se cobrar. Se você tá numa situação de risco, espero que você encontre uma saída, e normalmente essa saída é você pedir ajuda para alguém fora ali dessa relação, próximo da sua rede de contatos, para pensar uma possível solução e fuga desse lugar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, traga um pouco de conforto e saiba que tem muitas mulheres ativistas, assim como eu, tantas outras, lutando para que outras mulheres fiquem livres de relações abusivas, tá bom? Manda esse vídeo para alguém que pode precisar desse conteúdo. Não esquece de deixar os seus comentários, deixar obviamente a sua curtida, o seu like e, claro, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu colocar um conteúdo por aqui. A gente se vê no próximo, então, e se cuida. Um abraço. Tchau, tchau.